Mas a essência da Sueli é uma pessoa maravilhosa, um coração maravilhoso e que ajuda qualquer pessoa a qualquer momento. Essa é a essência dela. Era confidente, era minha irmã confidente. Nós éramos vizinhas, sempre é uma amizade assim, não é uma amizade de irmã, de família, assim, né? Mas muito respeito, a gente se gostava muito, conversar. Meu nome é Jones Martins, eu sou filho da Sueli de Oliveira, tenho 45 anos e estudei minha vida toda, fui bancário minha vida toda e nos últimos anos eu estou atuando como professor de inglês. Minha mãe ela sempre foi tratada como uma boneca, né? Sempre muito bem arrumada pelos pais, era da época que faziam cabelos, colocavam roupas, e sempre a dama de honra de casamentos. E quando foi chegando perto da adolescência, sempre muito estudiosa também, ela estudou no Sion, no colégio, ganhava aquelas medalhinhas. Antigamente quem passava em primeiro lugar ganhava uma medalhinha e ela sempre tinha uma coleção dessas medalhinhas. Na minha infância, eu lembro ela muito presente. Ela era uma pessoa extremamente protetora, mas ao extremo. Na verdade, ela não deixava eu queria brincar com outras crianças e ela, eu lembro que ela não deixava, ela queria que eu estivesse ao lado dela o tempo todo. Eu lembro que eu me sentia um pouco sufocado e parentes brincavam com ela: larga o seu filho, né? Deixa ele viver, deixa ele brincar. Então era um amor muito grande que ela sentia. E ao mesmo tempo, eu também, quando eu penso na minha infância, eu vejo um extremo onde eu não enxergava. O que eu lembro é de viver muito com a minha avó. E eu não sabia onde estava a minha mãe. Depois, mais tarde, que eu vim a descobrir que ela estava internada em alguma casa psiquiátrica. E os tempos que eu ficava com a minha mãe, eu te confesso que quando eu era criança eu tinha medo, porque era muita briga entre ela e meu pai. Meu pai sempre uma pessoa mais calma e ela sempre uma pessoa mais ativa, mais de briga, sabe? Não chega. Ela discutia por qualquer coisa. E isso eu lembro que na época, quando eu era criança, isso também foi algo que me assustava muito ficar perto também. Talvez ela se envolveu com alguém que talvez não seria uma boa companhia, e foi no momento que os meus avós tentaram separar ela e que ela começou a se revoltar, acho que naquela fase de 18 anos. E o pessoal de antigamente, assim, quando, não sei, pelo menos os meus avós viram que ela estava um pouco agitada e chegava em casa querendo brigar com todo mundo, chamaram a ambulância e foi a primeira internação dela numa casa psiquiátrica. E naquela época usava-se muito o tratamento de choque. Isso daí ela até comentou comigo, que ela chegou aos 18 anos numa casa psiquiátrica levando choque na cabeça. Isso foi um trauma muito grande que ela carregou pro resto da vida. E então foi uma adolescência sempre em clínicas, onde isso daí acaba criando traumas, acaba criando crenças para o resto da vida. Meu nome é Cleide, conheço a Sueli desde a infância, fomos criadas juntos, eu era minhas irmãs, ficamos praticamente assim,
perto 15 anos. Aí depois eu mudei, nós continuamos a amizade. Aí temos probleminhas, cada um eu ia trabalhar, quer dizer, a muda vai mudando, né? A vida vai mudando. E depois nós se reencontramos quando ela estava grávida do Jones e eu estava grávida do meu filho. Você lembra o que vocês faziam juntas nessa infância, nessa adolescência? A gente ia para bailinhos que tinha escondida dos pais, né? A gente ia junto. Passeava na avenida, porque não tinha muita coisa antigamente, né, pra gente fazer. Então era mais os bailes. E a gente conversava muito, passeava muito com ela. Nós fomos um parque que era Xangai, que chamava, né, na época. Vocês não devem conhecer, mas tinha, nós fomos, íamos lá. Quer dizer, a gente era amizade assim, de conversar, contar coisas que a gente não contava para os pais, era entre a gente. Então, na infância, nós brincávamos, tinha a vida normal. Aí, na adolescência, depois ela casou, eu também casei, mesmo casada. Aí, depois, quando eu morei perto, é que a gente começou mais um contato. Aí, depois, eu vinha na casa dela, ela ia na minha, a gente sempre teve esse contato junto, conversávamos. Ela já era um pouco nervosa, assim, né, desde pequena. Quando eu tinha 18 anos, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito calma, e ela sempre foi muito agitada. Ele acalmava muito ela. Mas aí vinham as brigas. Meu pai, ele não aguentou. Ele esperou eu fazer os 18 anos. Ele saiu de casa, ele deixou tudo para nós, para ela. E se ele não saísse daquela situação, daquele casamento, algo poderia ter acontecido pior. Ele teve que sair. E eu super entendi na época. Então eu assumi a minha família, que era a minha mãe, a minha avó e esse meu tio que é especial, desde os 18 anos. Eu trabalhava dos 17, 18 eu já tinha entrado em banco, então eu já comecei a trabalhar já na época, mesmo com 18 já estava recebendo bem. Então eu comecei a abraçar a minha família desde os meus 18 anos, tanto financeiramente quanto psicologicamente. Ela era uma pessoa difícil e eu sempre estudei qual seria a melhor forma para tentar dar um conforto para ajudá-la. Mas parece que nada era o bastante, tanto financeiramente, psicologicamente, espiritual. Tentava levar ela em tudo quanto era lugar. E era uma pessoa difícil e sempre vivendo do lado vítima da situação, ao mesmo tempo manipulando uma situação. E eu queria ver minha mãe feliz o tempo todo, e aquilo tudo era uma loucura, porque você não conseguia dar um equilíbrio dentro de casa, né? Porque tinha também que cuidar de um tio que é especial, com o qual ela não se dava muito bem. A minha avó, que se preocupava com os dois e que não gostaria de ver briga, porque sempre tinha discussões entre ela e o irmão, e minha avó também. E eu no meio daquele tiroteio tentando resolver as coisas. Então, assim, foi um pouco assustador. Eu te confesso que tanto a minha adolescência, graças a Deus, eu sempre tive um emprego bom. Mas no momento que eu colocava o pé dentro de casa, eu sentia uma energia muito forte. Não sei te dizer o que, mas era tudo muito pesado, muito forte, muito... Eu achava até que era espiritual, porque ela mudava o rosto, ela era uma pessoa muito agressiva. E quando mudava, saía deste surto, que eu posso chamar de surto, não sei, mas ela era uma pessoa, a melhor mãe do mundo. Era aquela que eu sempre gostaria de ver do meu lado o tempo todo. Quando ela estava bem, você podia contar com ela para qualquer coisa. Ela se doava para o próximo. Mas quando ela não estava bem com ela mesma, ela era assustadora. Era algo tipo de você... parecido com um filme de terror. Era uma coisa realmente fora. Os surtos dela eram fortes demais, de aparecer ambulância aqui na porta de casa, de repente pegar ela amarrada e colocar ela numa... enfim, várias histórias que se repetiam a cada 3 meses, sei lá. Os meninos eram da mesma idade, né? Que nem o Jones, o filho dela,
tem 46 anos, a minha tem 49, e tem outra de 48. Então, eles brincavam junto na rua. Era tudo normal. Ela tinha um marido, às vezes eles iam para a praia juntos, e a gente se encontrava lá, acho que era Boqueirão, e brincava, as crianças, eles, um casal muito bonito, sempre admirei. Ela sempre muito bem arrumada, ela gostava de se arrumar muito. Enfim, não percebia nada. Aí depois dessa época da separação deles, aí ela começou a ter uns surtos. Aí vira e mexe, vinha ambulância aqui na rua. Tive uma ideia e foi difícil convencê-la. Primeiro foi de convencer ela a começar a sair em bailes de terceira idade, da melhor idade, né? E ela começou a ir. Até que eu consegui convencer, porque afinal de contas ela tinha muita... doía para ela gastar o meu dinheiro também. Ela tinha... A relação com o dinheiro com ela tinha uma dificuldade de aceitar o que eu poderia oferecer. Isso também era um problema. Então, assim, eu comprei uma passagem para ela para ir para Barcelona, voltando Barcelona para o Brasil de navio, indo de avião, voltando de navio. Uns 15 dias. Era bem na época, até estava em promoção, porque é na época que os navios começam a chegar aqui no Brasil. E aí ela falou, não, dessa vez eu vou. E quando ela decidiu, quando ela falou sim para algo que seria fantástico para ela, começou tudo a mudar. E eu senti um orgulho tremendo da minha mãe, porque ela nunca tinha saído do país e foi para um outro país, se virou. Fiquei com medo assim dela se perder, sei lá, porque aeroporto até hotel para o porto, para pegar o navio e voltar. Falei, meu Deus do céu. Mas ela se deu muito bem. E a partir daí ela acabou conhecendo pessoas. Até conheceu o Alejandro, que fez parte da vida dela por um período. Ela adorava. Ela falou, me divirto, gosto, eu me sinto bem. Só que ela era assim, ela não queria ficar morando junto. Ela sempre falava pra mim, ele lá, eu aqui. Mas ela saía, ela viajava, ela ia pra lá na Espanha, ficava com ele e tudo. Mas numa boa, não tinha problema nenhum. Aqui mesmo, quando eu vinha, normal, a gente conversava, normal. Só depois da cirurgia que ela mudou. Nada, por muito tempo, nada satisfazia muito a ela. Então começou a virar uma rotina isso, né? Ficar com ele lá começou a virar uma rotina também. Então, ele tinha uma casa em Menorca, que é Menorca, Majorca e Ibiza. Ela ia para Menorca, ela me ligava falando que não aguentava mais lá. Então, assim, aí eu comecei a me assustar. Eu falei, eu já não sei mais o que eu faço. Assim, porque tudo, nada satisfazia. Tratamento psicológico, terapias e viagens e comidas, restaurantes, passeios que eu poderia oferecer, amor, tudo, nada satisfazia. Então, assim, eu como filho, naquela hora eu comecei a me assustar. Eu falei, não, se ela lá já não está feliz, eu estou vendo que vai estourar novamente uma bomba. Mas aí quando ela veio para cá, foi quando ela fez a operação e aí começou a complicar. Ela fez uma operação, ela tirou um cisto dos ovários, então acabou tirando os ovários e as trompas. E aí que começou o problema, porque alguma coisa nessa operação mexeu demais com a cabeça dela. Ela não precisaria ter feito tirado esse cisto. Mas como a minha família tem todo um histórico, a maioria das pessoas morreram de câncer, ela achou que poderia ser algo grave. Então ela deixou de viajar, de voltar pela quinta vez,
para viajar com ele nas Ilhas Gregas, para poder tirar esse cisto. E quando ela tirou esse cisto, tirou as trompas, os ovários, ela acabou tendo outros problemas psiquiátricos. Ela achava que ela não tinha estômago, ela achava que tinham tirado alguns órgãos de dentro dela. E aí começou uma história de todos os dias em um hospital. Uma hora ela estava infartando, outra hora... Então ela criava coisas na cabeça dela e eu não podia arriscar. Eu acabava indo para... Eu não sabia até que ponto era verdade. Ela começou a desenvolver, ela não tinha mais aqueles outros picos de surto, ao ponto de querer quebrar tudo, de querer... de gritar. Ela gritava que dava para escutar na esquina da rua. Ela começou a desenvolver outros tipos de imaginar coisas e foi muito difícil. Foi muito difícil porque naquele momento onde eu perdi minha avó, perdi meu trabalho, perdi minha avó, um trabalho que eu nunca fiquei desempregado desde os meus 17 anos, e ela começou a piorar, eu comecei a ficar mal psicologicamente. Eu já não estava mais aguentando tudo aquela... segurar tudo aquilo ao mesmo tempo. E eu tive que me ausentar. E esse momento que eu me ausentei, que eu acabei ficando na casa do meu pai, esse momento que eu fui cuidar um pouco de mim para voltar com mais força, a voltar a cuidar, esse momento ela caiu demais. Mesmo sabendo que eu estava me recuperando, aí ela não comia mesmo. E tem relatos de pessoas que viram que, tipo, deixava as coisas estragar na geladeira, a casa dava um cheiro ruim, não queria mais tomar banho. Então começou a ficar complicado. Quando eu cheguei aqui, eu não reconheci minha mãe. Nesse período você não estava morando aqui? Eu fiquei 3 meses fora. Meu pai tentando me recuperar. E enquanto isso, os vizinhos tentando ajudar a ela, né? E viram que era necessária essa separação, porque eu já não sabia mais o que fazer. Eu já não tinha mais forças para fazer nada, né? E eu precisava procurar emprego, afinal de contas o dinheiro estava acabando. Um dia antes, foi o dia do pagamento dela. E ela antes do desaparecimento dela, ela estava com uma coisa com dinheiro, ela recebia um salário mínimo todo e ela trocava de contas em bancos porque ela sempre achava que alguém roubava ela. Sempre falava, o banco está roubando, então ela muda para outro banco. Essa era o que ela tinha na cabeça. Qualquer pessoa que entrava na minha casa ia roubar ela. Isso incluindo eu, meu tio, que moramos aqui, né? Então, o que eu achei estranho é que um dia antes do desaparecimento dela, ela falou assim, ela ia receber sozinha, né, o pagamento dela. E dessa vez ela falou assim, Jones, vamos comigo receber o dinheiro? Eu falei, ué, mãe, mas você sempre vai receber? Por que dessa vez você quer que eu vá? Você está com medo de alguma coisa? Não, só para você me ajudar, porque eu tenho dificuldade de colocar senha. Eu achei estranho. Enfim, fui. E é um banco que você coloca, na verdade, a mão, né? Para poder, não precisa nem colocar senha. E ela recebeu, ela me deu dinheiro, ela falou, coloca no teu bolso. Eu já achei tudo aquilo muito estranho, porque assim, por tudo que ela desconfia, incluindo de todos, tá me dando dinheiro para eu guardar. Tá bom. Quando eu cheguei em casa, ela falou, agora abre esta gaveta, que era um armário da cozinha. Coloca lá no fundo, esconde bem atrás do arroz. Um pacote de arroz. Daí eu coloquei. Morreu o assunto aí. Isso foi um dia antes. No dia seguinte, eu decidi, na verdade, falei com ela, mãe, eu preciso sair daqui, dentro dessa casa, eu preciso trabalhar, preciso procurar trabalho.
Eu vou ficar por perto, eu fico numa pousada, eu fico em algum lugar, alugo um quarto, mas na rua de trás, mas eu preciso ter esse tempo para poder correr atrás, que o dinheiro está acabando. Ela falou, não, eu não vou ficar aqui com o meu irmão, que é o meu tio. Eu não tenho condições de cuidar dele. E aí eu pensei, não vai ter condições. Eu até saí para ver um lugar próximo, um quarto, e daí eu falei, não tenho condições, eu vou ter que ficar. Preciso achar alguma outra alternativa. E quando eu voltei, eu fui deitar. E nos últimos anos a gente estava discutindo muito sobre isso, que eu não estava conseguindo sair de casa para procurar um trabalho, né? Que senão ela ia atrás e ficou preocupado, enfim. E aí foi quando eu fui deitar, eu percebi que ela foi na minha cama umas 3 vezes e ela parava marchando, olhando para mim, eu na cama. E eu fingi que eu estava dormindo, mas eu estava sentindo toda aquela situação dela me olhando e eu não entendia o que ela queria me dizer, ou mesmo só ficar olhando, sei lá, o que estava passando na cabeça dela. E de repente eu peguei num sono profundo. Quando eu acordei já era no final da tarde e já estava quase anoitecendo. Foi quando eu desci e perguntei, meu tio estava sentado no sofá e eu perguntei pro meu tio, cadê minha mãe? Ele, ela saiu. Eu falei, mas faz tempo que ela saiu? Faz. Aquele momento, eu não sei, me deu um negócio, porque era um sábado, não tinha sentido sair no sábado ainda à noite e não ter voltado. Me bateu um desespero muito grande. Tem umas coisas que eu não gostaria de falar, que o filho dela talvez não saiba também disso. Então, ela ia pedir ajuda em casa. Muitas vezes ela disse que não tinha o que comer e queria que eu fizesse alguma coisa para dar para a mãe dela. A mãe dela com certa idade. Então eu auxiliava nesse ponto, trazia o almoço, às vezes o café da tarde, e auxiliando ela, né? Até que um dia nós soubemos que ela tinha uns parentes, um tal de... acho que é Jair. Eu não lembro bem o nome dele. O marido dela era Creuza, eram uns primos dela. Aí que vieram para auxiliar, porque ela tinha tido um surto, e quando ela tinha esse surto, ela quebrava tudo dentro de casa. Aí o que a gente fazia? Chamava novamente. Primeiro vinha a polícia, para depois vir o SAMU, né? E eles vinham e auxiliavam muito ela também aqui, né? Eles ajudavam bastante. Aí teve uma época que o Jones também teve que se afastar, que estava doente, ele foi ficar com os pais dele. O pai, né, que mora na praia. Foi onde eu comecei a fazer almoço para ela. Fiz almoço durante quase um ano. Foi esse período. Aí depois disso eu também estava em casa com meus problemas, tinha minha mãe. Tenho ainda minha mãe de 95 anos, que precisava de mais ajuda minha. Aí vieram esses primos para auxiliar. Aí levou o Valdir para a casa deles. E ajudou muito também, né? Enquanto a Sueli ficava aqui, mas eles vinham, mandava vir uma pessoa fazer limpeza, ajudar, auxiliar. Mas sempre ela surtava e vinha normalmente a polícia, né? Quando eu voltei, eu não reconheci mais nada. Ela realmente, eu acredito até que ela emagreceu acho que uns 30 quilos em 3 meses. Foi algo absurdo. Eu levei um susto quando eu vi minha mãe. Eu vi só ossos. Sim, uma pessoa mostrando os ossos. Aquele cabelo tipo, que nem gente de rua, sabe? Não dá nem pra pentear. E aí eu vi que eu falei, não, eu preciso ficar aqui e tentar mudar essa situação. E a gente tentei né, comecei a voltar a cuidar dela, mas aí vem aquela história, eu precisava trabalhar, o dinheiro estava acabando. Cuidar dela, cuidar do meu tio, em especial. E me deu a ideia, foi nesse momento que me deu a ideia de trabalhar como professor particular de inglês, que era a única coisa que, se não fosse em banco,
eu sei falar inglês, então vamos tentar começar a dar umas aulas. Então eu comecei até a dar aulas aqui pelo bairro. Então quando eu ia dar aula para alguém, uma hora que eu dava aula, ela ia atrás e ficava... Ela começou a marchar, ela já não andava direito, ela marchava. Então ela ficava marchando uma hora que eu dava aula na frente da casa da pessoa. Então foi muito complicado. Eu não podia sair até a padaria que ela ia atrás. Não podia ir no mercado que ela ia atrás. A dependência dela era muito grande. Foi assim, foi num domingo que o Jones foi na minha casa, que ele chegou e falou, minha mãe sumiu, ela não tá aqui. Eu acho que foi no sábado, ou foi no domingo que ela saiu, não lembro. Eu acho que ele foi sábado ou domingo. Isso foi domingo. Aí ele foi no outro dia na minha casa e falou, minha mãe veio aqui. Eu falei, o que aconteceu? Ela não tá aqui, ela sumiu. O único lugar que eu vim foi aqui porque ela ia lá, né? Ela sempre ia lá. Ele falou, talvez ela saiu, como ela tomava remédio antidepressivo, e ela ficou sem tomar, óbvio, né? Esses dias. Que ela tá sumida, não tava tomando. E aí ele foi lá e falou, Cleide, minha mãe não tá aí. Eu falei, não, o que aconteceu? Sumiu. Nós estamos procurando em tudo, já fomos na Vila Maria inteira, não achamos. E falaram para mim que viram ela na rua de cima, que chama Avenida Conceição, lá na Vila Maria. Falei, olha, gente, eu não vi nada, eu vou avisar minha vizinha, que ela também conhecia ela assim, né? Ela ia na minha casa, ela conhecia. E de lá para cá a gente só entrava em contatos assim, achou? Não. E pelo Face é que eu via, quando às vezes falava que viu ela em Santana, lá na Voluntários, aí ele ia ver e não estava. Então é através disso aí que a gente teve contato. Você ajudou a procurar então? Não, eu procuro até hoje. Eu saio na rua, tem um pessoal parado, às vezes tem muita gente, eu vou lá, olho. Se eu estou com o carro, eu olho. Eu conheço ela andando. Se eu ver ela andando, eu já sei que é ela, mas eu não vejo, não acho. Aí teve um dia que ela sumiu, que foi justamente quando aconteceu, que todo mundo foi procurar e não encontrou mais ela. O que você lembra desse dia que ela desapareceu mesmo, na verdade? Nesse dia, eu sei que o Johnny estava correndo e veio perguntar. 3 anos atrás, né, já se passou, veio perguntar se tinha visto a mãe dele. Falei, eu vi ela de manhã, normal. Vi ela saindo, porque ela saía sempre. Ou ela ia na padaria, ou ela ia numa venda. Ela saía sempre de manhã. Cumprimentava, como ela me cumprimentou também. E aí a gente não viu mais. E eu te confesso que eu não lembro muito bem o que aconteceu nesse dia, porque até uma vizinha minha que mora na rua, lá na esquina, a Dona Rosa, ela me falou que ela me colocou dentro do carro dela e a gente saiu pela Vila Maria, rodando a Vila Maria inteira, e eu não consigo lembrar disso. Parece que me deu um branco, sabe? Foi a mesma vizinha que ela passou na rua e que ela geralmente cumprimentava, ela não cumprimentava? Essa Dona Rosa, ela e a Albany são moradoras do começo da rua. E ela sempre cumprimenta, mesmo ela naquele estado que se encontrava, ela sempre cumprimenta. E dessa vez ela passou e disse que com uma cara muito séria, e foi embora. E nem cumprimentou. Virou a esquina e foi a última vez que viu minha mãe. Antes, né, dela ficar doente, ela era uma pessoa super normal, a gente conversava tudo. Mas com o tempo ela foi se debilitando, foi ficando, né? Então a gente foi percebendo, porque ela foi ficando agressiva, não com a gente, mas com o irmão dela, né, com o Valdir. Então, aí a gente foi percebendo que ela estava realmente com um problema. Mas isso foi muito tempo. A gente já assistiu briga deles na rua, tudo, ela com o Valdir. Mas isso tudo devido ao estado dela, não que a gente percebia que ela estava realmente ficando doente. E quando ela desapareceu, eu e a minha vizinha Albany fomos as únicas que viram ela passar. E sempre que ela passava, ela me cumprimentava, a gente sempre falava, né? E esse dia ela passou e ela não falou nada, eu achei muito estranho.
Porque ela passou e, sabe, ela nem olhou pra gente. Parecia que a gente não estava ali, sendo que nós estávamos quase no meio da rua. E ela passou e foi embora. Aí depois o Jones começou a ficar apavorado, porque daí ele não achava a mãe dele. Aí eu falei para ele, Jones, eu vi a sua mãe, ela virou a esquina. Eu falei para ele, vamos atrás dela. Eu pus ele no carro e nós fomos atrás dela. Porque sempre que eu saía, ia trabalhar ou ia buscar as crianças na escola, eu via ela em cima da ponte da Vila Maria. Eu falei para ele, vamos até a ponte, porque ela pode estar lá. Porque era um lugar que ela sempre ia, e era, né, de tarde. Aí nós fomos, andamos a avenida inteira, não achamos, vimos pela rua de José Silva, também não encontramos mais ela. E estava passando a escola de samba aqui do bairro. Aí eu falei assim para ele, Jones, vai ver que ela está na escola de samba, vendo o movimento da escola de samba, né? Porque eles estavam ensaiando na rua. Eu falei, vai ver que ela está ali na escola de samba e a gente está aqui preocupado. Mas passou. E no outro dia eu encontrei com ele, eu perguntei para ele e ele falou que ela não estava, que ela não tinha mais aparecido. Quando eu cheguei no DHPP, depois de 2 meses que me deram a ideia de levantar as câmeras da região, daí eu me senti estúpido de não ter pensado isso. Por que eu não tinha feito isso antes? E depois, hoje eu entendo que talvez isso não teria que ter sido da minha parte para com eles e sim deles para comigo. Naquele momento que eu fizesse o boletim lá no DHPP, eles poderiam já pensar nisso. Então, eu acho que isso foi um ponto muito falho, porque tem câmeras na esquina da CT, da Caixa Econômica, que até comentei com eles se eles levantaram, eles falaram que levantaram, enfim, e que não tinham, o tempo de gravação era curto e que não pegava o dia que ela desapareceu. E aí começou, né, a minha busca em hospitais, em IMLs, em redes sociais, e aí começam as pessoas a falar, ela tem uma pessoa aqui que tenho certeza que é ela. Então você começa todo dia tem uma história nova, todo dia você vai num lugar novo. Teve alguma pista que você achou que era mais próxima do que poderia ser verdade? Todas você acha que é próxima. Você quer acreditar que todas... A sua mãe está aqui, as pessoas falam com segurança. É ela que anda aqui em tal lugar. Eu já entrei até em, sabe, em barraco com o pessoal lá fumando crack, sabe? Você perde a noção. Você perde a noção do perigo. Você não está nem aí, você encara qualquer negócio. E é engraçado que depois eu comecei a entender por que essas pessoas elas falavam com tanta segurança. Porque teve um momento que eu estava andando na cidade e de repente eu vi uma pessoa muito parecida com a minha mãe, eu saltei do ônibus que eu estava e fui correndo, eu tive que chegar muito perto para entender. Então eu fico pensando, eu que sou filho, confundi. Imagina uma pessoa que viu minha mãe uma vez pelo Facebook. Que viu um cartaz, né? Então eu comecei a entender que não era nem maldade, nem nada assim, enfim. A polícia eu vejo... Falta ferramentas. Não é nem desinteresse dos profissionais. Eles não têm condições de trabalhar com o que eles têm. É muito desaparecido por um sisteminha que não liga nada com nada. É muito receptivo. Se cair aqui, tudo bem. Se não cair, ninguém vai atrás. Não investem na segurança pública, principalmente para desaparecidos. Se eu constantemente tenho as minhas redes sociais postando a minha mãe, eu já ouvi falar que você acaba se tornando uma pessoa chata. Inconveniente, triste, uma pessoa negativa. Então, para você viver dentro de uma sociedade, você tem que mudar o canal também. Então, eu tento oportunidades como essa que eu estou tendo de vocês, oportunidades de uma exposição no museu.
se eu conseguir um programa de televisão, que na verdade eles... Até isso eu tive problema, porque o fato da minha mãe desaparecer foi um desaparecimento. Não teve uma história fantástica por trás disso tudo. De um marido correndo atrás, de uma suposição né, da audiência. Então, eu tive poucas oportunidades para poder mostrar minha mãe na mídia televisiva. Eu tinha tanta vontade de achar ela, sabe? Mesmo que ela não me conhecesse do jeito que já fazem tantos anos, e às vezes afetou alguma coisa até, que uma vez falaram que viram ela, ela correu, saiu e foi embora. Eu já faria diferente no meu caso. Se eu visse, eu ia chegar perto, ia chamar ela. Se ela não me ouvisse e estivesse andando, eu chamaria, no caso, a polícia avisando. Eu ia seguindo ela para onde ela ia, né? Mas, infelizmente, eu ainda não tive essa sorte, mas eu espero que tenha. Porque eu tenho esperança dela. Eu tenho esperança que ela está viva. Não querendo me iludir. Eu não sinto que ela passou dessa. Até porque não tem corpo, né? Não tem... Mas eu sinto que ela deve estar em algum lugar e já sem condições de falar de onde ela é. Assim, E aí tem sentimentos também de que pode ser que não. É uma montanha-russa de sentimentos, porque tem horas que ela está muito próxima, tem horas que você acredita que ela está em algum lugar internada, que tomara que existe gente incompetente ao ponto de não avisar a polícia e que ela esteja viva e que um dia eu vou encontrar. E tem horas que eu fico pensando que não, que não foi. E que também tem gente incompetente que não conseguiu encontrar culpa. O que te faz mais falta? Se você me perguntasse qual era o teu único sonho, eu te falaria dar um abraço comigo. Foi uma vida meio tumultuada, assim, mas é minha mãe. O único, talvez, sonho seria dar um abraço comigo. Ou pelo menos entender o que aconteceu. Eu queria perguntar para você, mas de outra maneira, se ela aparecesse hoje, o que você faria? Eu acho que eu não largaria por um bom tempo. Acho que eu abraçaria ela muito, muito. Não soltaria ela. E falaria tudo que eu acho que perdi a oportunidade de falar. Muito mais eu te amo, te amo, te amo. Eu acho que as pessoas, elas nunca esperam que possa acontecer alguma coisa no dia seguinte. Desculpa. E elas deixam de falar muito essa palavra que acho que cura, que é o te amo. Eu acho que eu poderia ter falado muito mais pra ela.